A paz do Senhor, povo de Deus. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Eu sou o pastor Marcos André e estou aqui hoje para mais um vídeo aí da nossa escola bíblica dominical, tá? Esse vídeo aqui é para a revista da editora Betel, né? A revista de adultos da editora Betel, a lição de número 5, para ser ministrada aí em 30 de janeiro, né? O próximo domingo, tá bom? Mas podendo ser ministrado a qualquer momento, né? Vai ficar tudo aí no nosso blog lá no Clube da Teologia, vai ficar lá tudo gravado para você poder ministrar a sua aula, tá bom? Bom, então aí nós vamos passar essa lição. Quero lembrar os irmãos, né, que vou deixar aí na descrição o link para a lição que está lá no blog, no Clube da Teologia, e também o link para o subsídio que eu coloquei lá, que eu postei lá no nosso blog. Tá bom? Vou deixar também o link para você adquirir o nosso livro, né, O Maior Milagre de Jesus. É o livro que está aí à venda nas diversas livrarias do país e também nas lojas, né? Bom, e também vou deixar também aquela chave Pix aí, o número para você poder contribuir, aqueles que assim desejarem, né, para esse ministério, para essa obra, para a gente poder melhorar aí, tá, os nossos conteúdos, melhorar o nosso equipamento aqui, né? Os irmãos podem observar que não é muito moderno, né? Bom, mas vamos lá então essa lição para a gente poder preparar aí a nossa aula. Bom, o tema da lição de número 5 da editora Betel é a lei da responsabilidade pessoal, tá? E aqui, né, na introdução, a gente separa aqui na introdução, eu coloco aqui uma mensagem aqui para o professor, né, para você que vai ministrar a aula, é o seguinte: o foco principal aqui é passar para os alunos a responsabilidade de cada um, tá? Isso aqui nas tomadas de decisões, nas atitudes, né? Esse é o foco principal da lição. Aí ele vai abordar julgamento, né? Tudo que vai ser referente ao futuro aí, né, da humanidade, ao futuro de cada um, a prestação de contas que cada um vai ter que fazer com Deus. A lição vai abordar isso daí, tá? Então você, professor, já se prepara para o que você vai passar para os alunos, né? Bom, na introdução separei a parte que diz aí, ó, sem anular a responsabilidade individual. Sobre isso aqui eu escrevi, trata do que cada um deve fazer para ser salvo, tá? Combatendo a ideia de que estando salvo uma vez, está salvo para sempre, né? Então, esse aqui é uma ideia de alguns segmentos evangélicos, né? Na verdade, a gente não considera dessa forma. É chamada a predestinação fatalista, né? De que a pessoa, uma vez salvo, sempre salvo. Então, a gente não considera esse tipo de predestinação. Existe aquela predestinação afirmada pelos segmentos calvinistas, né? Que não é o mesmo que fatalista, um outro tipo, tá? E esse a gente não vê como prejudicial, por assim dizer, né? É uma visão de Calvino que não interfere tanto assim naquilo que os arminianos acreditam, né? Mas vamos aqui então, voltando aqui à nossa lição, o tópico 1, ele tem como título a responsabilidade pessoal de cada um. E aqui no subtópico 1.1, o tema é a tendência humana de transferir responsabilidades. Bom, separei a parte que diz aqui, ó, desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de explicar suas atitudes com as atitudes dos outros, ou do outro, né? A gente vê lá o caso de Adão e Eva, né? Aqui a lição até menciona isso, eles vai um colocando a culpa no outro, né? Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. Mas aí convém lembrar o seguinte: eles já tinham caído, né, no pecado, quando Deus ele vai perguntar a eles ali por que eles estavam se escondendo, quem mostrou que eles estavam nus. Então eles já tinham caído, já estavam com a sua mente corrompida, né? O coração já estava corrompido pelo pecado. Então essa tendência é uma ação do pecado na vida da pessoa,
tá? A pessoa, né, a nossa natureza caída, nós temos essa tendência de responsabilizar, né, colocar transferir a nossa responsabilidade para os outros, né? Isso aí é um erro, mas esse é um erro em decorrência da queda, né, da corrupção do gênero humano. Bom, então aí coloquei também, separei a parte que diz aí, ó, como se o homem não tivesse escolha, né? Sobre isso aí eu escrevi que, embora a expressão livre-arbítrio não apareça na Bíblia, pelo fato de Deus ter responsabilizado o ser humano, já temos a noção da capacidade de livre-arbítrio. Ou seja, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, mas pelo fato de Deus ter responsabilizado o ser humano pelo seu pecado, pela queda ali e daí por diante, né? Já vemos que o livre-arbítrio deve ser considerado. Porque Deus é justiça. Ele jamais ia responsabilizar alguém pelo erro se essa pessoa não tivesse escolha. Né? Essa é a questão. Se você não tem escolha, não teve a capacidade de escolher, tá? Já estava escolhido por você, como é que você vai responder por uma escolha se você não tinha opção de escolher? Então, a doutrina do livre-arbítrio está expressa nessa natureza, naturalmente ela está expressa aí. Como é que a gente pode ser julgado? Como que vai haver um juízo final se a gente não tiver livre-arbítrio? Né? Essa é a questão aqui. Tá? Então a lição, eu coloquei isso daí para os irmãos, né, poder meditar, passa para os alunos aí, puxa o aluno para pensar sobre isso. Bom, no 1.2, o título é A Capacidade de Escolher. Né? Aí vai falar exatamente do que a gente estava dizendo. Né? Separei essa parte que diz aqui, ó, evidentemente que o pecado também atingiu esta capacidade humana, ou seja, a capacidade de escolher. Bom, aí aqui sobre isso eu escrevi o seguinte: o pecado ele alterou os sentimentos humanos, né? Os sentimentos do ser humano passaram a ficar fora de controle. Em decorrência disso, o nosso coração é onde habita o nosso sentimento, que aqui é a representação da alma, né? Ele passa a ser considerado enganoso, porque os sentimentos no nosso coração ele está em desequilíbrio, né? Isso aí está lá em Jeremias 17:9. Esses sentimentos no nosso coração estão em desequilíbrio. Então, se a gente tomar decisões segundo o nosso coração, essas decisões correm o sério risco de serem tomadas de forma errada. Né? Por quê? Porque o nosso coração se tornou enganoso pela queda do pecado, pela queda do homem, né? No pecado. Separei também a parte que diz aí, ó, porém a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de toda essa faculdade, né? A faculdade de escolha, né? Então, a Bíblia mostra que a pessoa não perdeu essa capacidade. Sobre isso aí eu escrevo o seguinte, né? Tá lá no nosso subsídio. Mantemos a capacidade de decisão, mas a palavra demonstra, pelo mesmo texto, Jeremias 17:9, né, que essas decisões devem ser tomadas com a razão e não com o coração. Tá? Eu até coloquei um exemplo, aí você vai comprar um carro, e aí você escolhe alguns modelos, verifica ali, se você for escolher com a razão, você vai olhar motor, você vai olhar o ano de fabricação, pneus, estados de pneu, você vai ver quantos quilômetros rodados e tudo mais. Então você vai observar segundo a razão, e aí você vai efetuar a melhor compra que tiver ali dentro das suas condições. Agora, se você olhar com o coração, né, aí está aí, o coração enganoso. Então você vai comprar pelo coração. Você vai ver o carro que você achar mais bonito, que era o teu sonho. Às vezes aquele carro vai estar com um valor mais elevado, acima das suas condições, depois você vai se enrolar para pagar, né? Então você poderá adquirir um modelo com vários defeitos que você ignora porque está comprando com o coração, tá? Então isso aí são coisas que a gente deve levar em consideração para a vida, né? Para a vida inteira. Tá? O texto de Jeremias 17:9 ele expressa bem isso daí. Bom, então vamos para o tópico 1.3. O título desse tópico subtópico é A Culpa Coletiva
não exclui a individual, tá? Ou seja, né, aquela ideia de que toda a nação estava errada no tempo de Ezequias, né? Mas cada um dentro dessa nação tinha a sua própria parcela de culpa. E cada um tinha que tomar suas atitudes individualmente para sair dessa situação, né? Bom, vamos lá. Separei a parte que diz aí, ó, tanto o profeta Jeremias como Ezequiel mencionam um provérbio que estava sendo bastante usado. Aí eu coloquei o provérbio, né, que é lá o provérbio de Jeremias 31, 29, que fala assim, ó, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Era uma ideia que tinha na nação de Israel de que os filhos herdavam as consequências do pecado dos pais. Essa aí era uma ideia comum na nação de Israel, né? E inclusive aí eu faço até o comentário seguinte: Deus ele vai combater essa ideia, né? Dentro na revelação pelos profetas, mas essa ideia, por mais que Deus tenha combatido essa ideia, o povo ele permaneceu com isso. A gente vê lá em João, eu faço essa citação aí no nosso subsídio, em João 9, 2, os discípulos encontram um cego, né, de nascença, e eles perguntam para Jesus por que ele está cego. Foi pecado dele ou dos pais, né? Porque os discípulos tinham aquela mentalidade de que as consequências do pecado dos pais passavam para os filhos, né? Numa herança espiritual, genética espiritual, né? E aí é isso daí que é combatido por Jesus, então também, né? E Deus ele busca combater isso. A ideia é de que cada filho, cada um de nós vamos responder pelos nossos pecados, tá? A lição também fala algo aqui, eu separei essa outra parte que diz assim, ó: contudo, tal fato não justifica a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, né? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: o que se apresenta aqui é que cada um responderá por si. Ninguém vai poder culpar os outros por seus erros, né? Ninguém vai poder culpar os outros por seus erros. Cada um dará conta da sua vida diante do Criador. E nos dias atuais não temos esses provérbios, mas as pessoas mantêm essa tendência, né, de jogar responsabilidade para os outros, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vê nos dias atuais. As pessoas elas tentam tirar sobre si a culpa, joga para os pais, joga para os parentes, né? Recentemente conversando com uma pessoa, essa pessoa falou que se afastou da igreja porque viu erro em fulano, ciclano e todo mundo. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz isso, a pessoa está transferindo a culpa pro outro, né? Só que quando se apresentar diante do Senhor, não vai poder falar assim, eu saí da igreja porque o pastor A, o pastor B, ou o irmão ou a irmã do círculo de oração fez isso, fez aquilo. Ninguém vai poder argumentar com Deus isso aqui. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado, né? Isso aí é bom alertar os alunos sobre isso. Bom, vamos no tópico 2, né? No tópico 2, o título desse tópico é a possibilidade de ser diferente, e no 2.1 tem aí exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Aí vamos nessa primeira parte, separei aqui uma parte que diz aqui, ó: o histórico familiar pode influenciar, mas não determina, né? Aqui sobre isso eu escrevi o seguinte: não é porque uma pessoa cresceu em um lar onde os pais eram viciados em bebidas alcoólicas que o filho, via de regra, também vai ser, né? Ou seja, a pessoa vai ter uma influência, pode ter até uma influência daquele lá, tem uma possibilidade da pessoa vir a ser também um viciado, né? Um alcoólatra também, mas ele pode mudar isso, né? Ele vai ter influência, mas isso não é determinante para a situação dele futura. Ele pode, num dado momento da sua juventude, ele simplesmente resolver mudar de atitude, né? Ele adquirir uma iluminação espiritual, ele ver o exemplo de alguém,
né? Ele ser esclarecido de alguma forma na leitura de um livro, de um material, numa aula, onde ele estiver, e aí ele pode ser influenciado de outra forma e seguir essa outra influência e não aquela influência que ele pegou dentro do lar, da casa dos pais, tá? Então, por isso, cada um vai responder pelas suas próprias atitudes, né? Essa aqui é a ideia. Eu separei outra parte aqui que diz assim, ó: exercitar sua capacidade de discernimento quanto aos valores e crenças recebidos da família, sempre à luz da palavra. Tá? Aí sobre isso eu escrevi o seguinte: por isso há uma necessidade muito grande de se introduzir a palavra de Deus ao povo, principalmente aos jovens. Né? Então ele aqui está falando que cada um precisa exercitar a capacidade de discernimento quanto aos valores e crenças recebidos da família. E tem que exercitar a capacidade dele entender esses valores e crenças à luz da palavra. Cada um tem que fazer isso. A juventude tem que fazer isso. E aí, sobre isso eu escrevi esse texto, né? Que a igreja precisa introduzir a palavra de Deus ao povo. Tá? As igrejas precisam deixar essa pregação pós-moderna, de autoajuda, de quase sem conteúdo, muita falácia, frases de efeito. Né? A gente vê muito isso hoje. Pouco se prega sobre arrebatamentos, pouco se fala de palavra de confronto, né? Contra o pecado, de mudança de atitude. Tá? Porque é isso que... Essa foi a primeira pregação. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes foi uma pregação de confronto, confrontou o povo, porque eles tinham crucificado Jesus. Então Pedro ele foi de contra aquela ideia, né, do que eles fizeram. E aí Pedro falou, apresentou Jesus a ele. As pregações não são mais de confronto, pouco se apresenta Jesus nas pregações, essa é a verdade, tá? E a Bíblia é retirada, né? Como que ela é retirada? Porque a Bíblia tem que ser estudada, né? Ela tem que ser estudada, ela tem que ser examinada. Então os pastores precisam investir mais em cultos de estudo, né? Em cultos de doutrina, de estudo, tá? Da palavra de Deus, mensagens, né? Pregações com mais conteúdo bíblico, com enfoque ao confronto contra o pecado, tá? É isso aí, essa é uma ideia aqui que está sendo passada na lição, né? Nessa lição aqui da editora Betel. E eu convido você que é professor, você que é aluno, a meditar nessa parte, também dessa forma. Tá? Isso aqui é um convite, prepare a sua aula, esboce a sua aula dessa forma de mostrar para o povo qual é a necessidade. Tá? Como é que um jovem vai aprender a discernir o certo e o errado se na igreja dele ele só ouvir mensagens de autoajuda? Ah, você é um vencedor, você é forte, né? Deus é contigo, se levanta a cabeça, invista nos seus sonhos. Só palavra para deixar a pessoa animado. Amém, não é ruim, mas também se for só isso, o evangelho não é só isso. O Senhor Jesus ele dava palavras mesmo para a pessoa tomar atitude na vida dela, né? Bom, então vamos continuar aí no 2.2. 2.2 tem nesse subtópico, o tema é o valor da conversão. Tá? Eu separei a parte que diz aí, ó, a mensagem de Ezequiel deixa claro ao povo que é possível ser diferente. Tá? Aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte: no caso a mensagem deixa claro que é possível agir diferente, né? Aqui tá falando ser diferente na ideia da pessoa mudar as atitudes dela, né? Então eu até coloquei agir diferente, caminhar em outra direção que não seja a mesma da maioria, né? Porque tá falando que o povo na época de Ezequiel, eles estavam a maioria no erro, né? E aí Ezequiel apresenta, né, a profecia para as pessoas mudarem de atitude. E a lição está falando aqui que a mensagem dele deixa claro que a pessoa podia ser diferente, podia agir diferente, tá? E até hoje, aí aqui eu até coloco esse alerta aqui, né? Até hoje tem pessoas que caem no erro pelo simples fato de todos estarem errando, né? Muita gente
entra no erro porque todos estão agindo daquele jeito, né? Ou seja, as pessoas são influenciadas por outras pessoas, né? Isso aqui é algo que tem que ser colocado como um alerta. Nós podemos tomar atitudes diferentes da maioria. Podemos e devemos fazer isso, né? Bom, separei também a parte que diz aí, ó, o povo de Israel no tempo de Ezequiel certamente conhecia o exemplo do rei Manassés. Tá? Aqui eu coloquei um detalhe técnico que é o seguinte: naquela época não tinha escola, né? Não tinha escola. Cada pai, os pais, né, eram os responsáveis por educar os filhos no seio familiar, né? Então, como a nação estava prevaricando, estava no pecado, né? O povo, os pais não passavam esses ensinamentos. E como não tinha escola para isso, né, também não se passava em outros locais. Tá? Só após o cativeiro, aí vai surgir depois as sinagogas, né, e aí vem toda aquela noção de apresentar o que é certo ou errado para o povo, né, apresentar a lei para o povo. Bom, só para os irmãos terem uma noção aí do que, por que a situação chegou a ficar daquele jeito. Tá? Bom, no 2.3... pulei esse tópico aí propositalmente. Vamos para o tópico 3. O tema desse tópico é: Deus quer que todos sejam salvos. Tá? Eu acho que eu fiz um pequeno erro aqui, mas logo após aqui o vídeo eu vou dar uma corrigida lá. Tá? Deus quer que todos sejam salvos. Deixa eu ver se eu consigo ver o erro. Não tem como eu corrigir agora. Mas vamos aqui, é o subtópico que está faltando, mas eu vou colocar logo após terminar aqui o vídeo. Bom, separei a parte que diz aí assim, ó: se continuassem com as transgressões e iniquidades, estariam sendo julgados pelo que estavam fazendo. Tá? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, ou seja, não seriam julgados pelo que são, pois o julgamento seria pelas ações deles. E o julgamento divino não leva em conta as boas obras, né, para que ninguém se ache no direito de cometer erros por ter feito o que era certo anteriormente. Tá? A ideia aqui é o seguinte: é ensinado para o povo que, por Deus ali, pelo profeta, né, que o que eles fizeram de bom não ia contar para o julgamento futuro, caso eles caíssem no erro de novo. Caso eles caíssem, fizessem o que é errado. Então, aquilo que eles fizeram de bom seria esquecido. Né? Por que essa ideia é importante? Porque a gente não pode, achar que podemos cometer alguma transgressão, algum erro, só porque a gente vinha fazendo o que era bom até agora. Se fosse assim, todo mundo ia cometer erro e ia ser absolvido. Deus, ele mostra o tempo todo na palavra que não pode ser, não é assim que se age. Inclusive, o próprio Moisés, se a gente for ver, ele também pecou lá no deserto, né? Ele pecou e aí o que aconteceu? Ele também sofreu a consequência do pecado, ele não entrou na terra prometida, né? Então Deus, ele não vai puxar sardinha para um ou para outro, não. Só porque era o legislador de Israel, né? Fez toda aquela obra lá no Egito, agora Deus sofreu a consequência do pecado normalmente, né? Então essa aqui é a ideia dessa passagem, né? Separei também a parte aí que diz assim: a mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama condenação para o desobediente, né? Aqui está se falando que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Essa aqui é a ideia que está passando, né? Que a mensagem de condenação estava na pregação de Jesus. Então não existe essa pregação que muitos querem aí nos tempos de hoje, né? Não, Jesus só passa a mão na cabeça, né? Deus só fala de amor. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Quem assistiu lá o filme A Cabana, a pessoa fica ali, né, surpreendido por uma ideia de que não, Deus só... O filme fala ainda, parece que dá uma critica ainda sobre a ira divina, né? Que Deus não é assim, Deus não se ira, nada disso, não. Aí passa uma visão humanizada de Deus, né? Deus ali personificado numa mulher,
Então, numa visão humanizada do Senhor, tá? Mostrando somente, né, o amor de Deus. Mas Deus, ele é amor. Biblicamente a gente entende que ele é amor e ele também é justiça. Ele é amor, mas é um fogo consumidor. Tá? Então vamos ver o que Jesus falou sobre essas mensagens. Né? Eu até coloquei isso daqui. Bom, aqui, ó. Separei o que está escrito lá em João 5,14. Né? Jesus, aqui diz assim, ó, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Né? O próprio Senhor Jesus falou para ele que se ele errasse, podia acontecer algo pior para ele. Né? Então, não tinha só esse negócio, não, eu vim só para curar. Jesus falou, eu curei, mas vai e não peques mais. Vá e não peques mais. E o próprio Senhor Jesus falou o seguinte: uma casa limpa, quando os demônios são expulsos, ele vaga por regiões áridas. E quando ele volta e se encontra, né, a velha casa onde ele estava limpa, arrumada, varrida, o que ele faz? Ele vai e traz outros 7 demônios. Né? E o último estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Né? Então a gente vai ver aí que a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor, mas é uma mensagem de alerta. Tá? Porque o juízo ele fica implícito ao conhecimento. A partir do momento que você conhece sobre o amor de Cristo, a misericórdia do Senhor e as coisas eternas, o juízo para você, né, ele vai ser mais forte. Tá? Bom, continuando então, 3.2, nesse subtópico tá escrito, o tema é: cada um é responsável por seus atos diante de Deus. E aqui separei a parte que diz assim, ó: todos vamos comparecer, porém a prestação de contas será individual. Né? E aqui eu separei sobre isso aqui, eu escrevi o seguinte, né? Serão 2 prestações de contas. Aqui é uma parte teológica, né? Tentar deixar mais explicado possível aqui. 2 prestações de conta. Aqui nessa parte, o comentarista ele está citando sobre o tribunal de Cristo. Mas serão 2 prestações de contas. O tribunal de Cristo para a igreja e o juízo final para os ímpios, né, para o resto da humanidade. Tá? A maioria dos teólogos entende que o povo de Deus, nós só vamos passar pelo tribunal de Cristo. Porque nós já estaremos salvos. Então, no arrebatamento da igreja, vai ser separado ali os salvos, né? E aí eles vão passar pelo tribunal de Cristo. E convém lembrar que o tribunal de Cristo, ele não julga, ele não vai julgar, por exemplo, as obras, né, as más obras, né? Ele não vai julgar o pecado, tá? Porque aquele povo que foi salvo já está fora do pecado, né? Já estão com seus pecados perdoados, já teve o seu corpo transformado, tá? Então o tribunal de Cristo não vai julgar pecado. Ele vai julgar as obras para premiação, para galardão, né? É esse que vai ser o julgamento no tribunal de Cristo, tá bom? E aí, né,